Olá, Libriano, Libriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Libra. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente essa leitura, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, libriano, um presente para você, libriana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 10 de ouros. Na casa 2, na energia do passado ou acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 4 de copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do pajem de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do 10 de ouros. Nós temos o 8 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, o arcano maior de número 8, a força. Sobre o 4 de copas, nós temos o rei de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 7 de copas. Gratidão. Sobre o pajem de copas, nós temos a energia da rainha de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de ouros. Gratidão. Bem, libriano, libriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia do 10 de ouros, nós temos a carta de número 8. Sobre o 4 de copas, nós temos a energia da carta de número 20. E sobre o pajem de copas, nós temos a energia do sol, a carta de número 31. Gratidão. Bem, libriano, libriana, a energia do presente ela será regida pela carta 10 de ouros. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta de número 8, trazendo o aspecto da transmutação, da transformação e energia de elevação. Como se nós tivéssemos aqui um fim de ciclos para inícios de novos ciclos. Há aqui uma energia correlacionada ao aspecto de heranças, mas também fala sobre os compromissos de cunho familiar, como se houvesse aqui a necessidade de honrar aqueles que vieram antes de nós e buscar a sabedoria através desta ancestralidade, porque aqui nós temos um momento de descanso, de conforto, como se houvesse aqui um legado ou a criação deste legado atrelado ao nosso ambiente, ao nosso lar.
Há aqui muita lealdade e muita fidelidade daqueles que vieram antes de nós. Há aqui um ancoramento, uma energia espiritual dos nossos ancestrais emanando luz e brilho sobre nós e emanando luz e brilho sobre a nossa energia material. Então nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós, porque nós temos aqui o valor da família, o valor da tradição, para que nós possamos viver em sua obra e em seus descendentes. Nós temos aqui a família como apoio. O interessante é que, atrelado a essa energia, nós temos a força, que não é uma energia de força, traz aqui a influência do signo de Leão, e nós temos também o 8 de copas, pedindo para a gente trazer o foco nas questões de cunho espiritual aqui para o nosso presente. É como se nós estivéssemos em busca desta verdade de cunho espiritual, mas que nós precisamos deixar algo no passado para que nós possamos seguir em frente. Deixe as coisas do passado para trás, esqueça e vá em direção ao novo. Possa ser que muitos de nós estejamos aqui nos sentindo abandonada, como se algo estivesse faltando dentro de nós. Estamos em busca aqui de uma verdade interior. Mas o tarot está dizendo que você não deve olhar para fora. Se você estiver aqui sentindo que algo está faltando dentro de você, você deve mergulhar no seu eu interior e não olhar para fora, porque todas as respostas estão dentro de nós. Né? Então, você pode sentir que esse algo esteja faltando, porque você não está olhando no ponto certo, você não está dando a atenção necessária ao teu eu interior. É isso que o tarot está pedindo. Como eu disse, a força traz as características do signo de Leão, trazendo uma influência para o signo de Libra, e a força, né, o Leão, traz aqui o nosso lado animal, mas que nós devemos reconhecer e receber, né, as libidos e as paixões em nós. É como se houvesse também aqui no nosso presente uma relação simbiótica, né, entre o eu e o outro, que tem características totalmente diferentes da minha. Mas ao mesmo tempo o tarot diz assim que nós devemos domar as nossas feras interiores. Todo e qualquer conflito que chegar até você aqui na energia do presente, não resolva com mais conflito, não retribua com conflito, retribua com amorosidade, porque é através dessa amorosidade que você irá domar as feras interiores. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Na casa 2, na energia do passado, ou o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 4 de copas, e atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, dos jardins, dizendo que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então o tarot está dizendo que nós não devemos aqui colher sentimentos de mágoa, colher essas mágoas antigas do passado que traz sobre nós negação, desânimo e decepção. É como se nós estivéssemos vivendo na energia do passado. E isso aqui a gente perde novas oportunidades que o universo quer colocar nas nossas mãos. Então, solte toda e qualquer energia, né, de tristeza, onde a gente se fecha aqui para o amor, trazendo esse aspecto de estagnação de cunho emocional, porque estamos aqui com sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte. E muitas dessas questões podem estar ligadas à energia do Rei de Espadas, aqui na casa 2, porque o Rei de Espadas é como se nós precisássemos ter estratégias, táticas para lidar com este masculino. Nós precisamos sempre planejar adiante para que nós possamos estar no controle, porque o Rei de Espadas representa uma pessoa fria e insensível. Pode ser até a representação de um advogado, por exemplo, onde nós precisamos sempre colocar os nossos planos em ação.
É como se o tarô dissesse aqui que nós precisamos solucionar um enigma ou esclarecer uma confusão com um olhar transparente em relação a este masculino e em relação a um sentimento de mágoa. Por quê? Porque há muitas opções de escolhas. Nós temos o aspecto da imaginação e do que a nossa imaginação ela pode criar correlacionada ao nosso campo emocional e afetivo. É como se nós estivéssemos aqui sonhando, e sonhando de forma acordada. Há um processo de ilusão e de sedução. Há uma certa dificuldade de distinguir entre a ilusão e a realidade. Então, há um processo de alucinação, de incertezas. É como se nós não conseguíssemos ver aqui a nossa imagem, refletida no espelho, porque há muitas opções de escolhas e nem tudo parece o que realmente é. Não faça escolhas apressadas quando está correlacionada às questões de cunho sentimental e afetiva. Tenha calma, o tarô está dizendo aqui que a gente tem que fazer um mergulho mais profundo, compreender essa outra pessoa, estudar um pouco mais, entender se esta pessoa de fato é para a tua energia, é para a tua vibração, porque há aqui certos conflitos que a gente traz dessa energia do passado para o nosso presente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Se ela não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o pajem de copas, que traz a inspiração criativa, muita luz, muito brilho, muita verdade, a gente expurgando aqui toda a energia de falsidade que esteja atrelada à nossa vibração. Nós temos aqui os talentos, e os talentos também ligados à arte, ao empreendimento criativo, ao despertar do impulso de muita criatividade sobre nós. O pajem de copas traz aqui o começo de um novo amor, também traz o aspecto da imaginação, do estado de sonho, É como se nós estivéssemos iniciando uma nova carreira, e também traz a perspectiva do despertar e do impulso, de muita criatividade sobre nós. Um outro aspecto está ligado também à energia da rainha de paus, que traz a sedução, o carisma, a beleza, como se nós estivéssemos aqui irradiando luz, de dentro para que as outras pessoas possam enxergar. É como se a nossa presença em alguns lugares já atraísse olhares. Então é como se nós estivéssemos aqui alimentando desejos e paixões, extraindo o melhor das outras pessoas, bem como o melhor de nós mesmos, nós mesmas. É como se o feminino aqui estivesse extremamente sendo extremamente desejada pelas outras pessoas. Então traga essa energia aqui da beleza fluente do fogo, representada pela energia, e pela vibração da Rainha de Paus. Ainda nesta perspectiva da casa 3, nós temos o 6 de ouros, que traz a energia de cunho material, que é uma carta que está atrelada aos movimentos de recursos materiais e financeiro. É aqui uma troca de habilidade, um talento. É como se viesse aqui na perspectiva de futuro pessoas nos pedir auxílio de cunho material, só que nós não devemos dar a nossa energia material. O tarô está dizendo aqui que a gente tem que dar uma palavra amiga, um conselho, um abraço, enfim. Aqui também possa ser que nós iremos nos envolver em causas humanitárias, porque nós temos aqui a compaixão influenciando a ajuda a outras pessoas, porque nós temos a
obra de caridade, e aqui diz assim: peça e você irá receber. Há muita recompensa, há muita filantropia, como se nós estivéssemos aqui usando o nosso recurso para beneficiar outras pessoas. Volto a repetir: o tempo, uma palavra amiga, um abraço, um gesto de carinho, para que a gente traga a harmonia na nossa vida cotidiana. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 49, Verruel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 144, e a mensagem diz o seguinte: incentive as pessoas a agirem sempre para o bem através dos exemplos de boa conduta. Perdoe os erros dos outros, independentemente de quem errou com você. Invoque este anjo para que possa reconhecer as oportunidades que a vida de forma sutil lhe presentear. Arcanjo de número 49, Verruel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 144. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, O Seu Universo Interior, Você é a História da Humanidade. Para aquelas que não conhecem o Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 1895 e faleceu em 1986. Foi filósofo, escritor e educador. Fundou juntamente com a Sociedade Teosófica. Primeiro eu conheci a Sociedade Teosófica, os textos de Blavatsky, e depois eu mergulhei, nos textos e na escrita do Krishnamurti. Então ele fundou a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Após a morte de um dos seus irmãos, decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como guia espiritual, apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola política ou pensamentos ideológicos. Um pouquinho aqui, resumindo a biografia que é vasta, do Krishnamurti. Ele diz assim: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante de nossos pensamentos e sentimentos que nossa ação e reações, e de todos os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E aí ele diz assim no prefácio: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim, deve começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral, etc., mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler este livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo.
E aqui ele traz respostas a algumas perguntas, né? São 90 pontos, se eu não me engano, onde ele vai trazer algumas reflexões sobre algumas perguntas, né? Sobre o aspecto do rótulo, o que é fato, sobre o aspecto da solidão, do medo, do eu e o meu. São aspectos aqui bem interessantes e eu trago, né, essa indicação de leitura para você, assim como também o livro da vida do Krishnamurti, que traz 365 práticas meditativas. A gente pode fazer ao longo do ano todas essas práticas meditativas, tá? Então, trago aqui o seu universo interior, você é a história da humanidade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para acesso ao livro, bem como para o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.